Olá pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui na Performance na Saúde e hoje vamos falar sobre o atendimento de excelência no consultório de vocês, profissionais de saúde, né? Como você atender com performance. Você vai atender de forma que poucos fazem, uma coisa simples, mas que gera muitos resultados. Reconheço que alguns profissionais às vezes pode ter certas limitações, mas não são a maioria que tem essas limitações físicas. E você, seguindo essa orientação que eu vou te passar, você vai ter muito mais pacientes satisfeitos com você, com seu atendimento. Uma delas é o seguinte: quando você for começar a consultar, você vai ter primeiro uma comunicação direta com a sua funcionária, seja por telefone ou por computador. Ela vai te informar tudo na recepção, o que está acontecendo, quais os pacientes que estão na recepção, quais são os seus retornos cirúrgicos, para você ficar inteirado de tudo. Segundo, você vai colocar o paciente próximo à sua porta e quando você for atender o paciente, você vai abrir a porta, olhar para ele, vai pedir para ele entrar no consultório. Você vai abrir a porta, não é a recepcionista. A recepcionista vai ficar lá na recepção, vai posicionar o paciente em frente à sua porta ou do lado e você vai chamar o paciente, abrindo a porta para ele. Quando ele entrar, você vai cumprimentar o paciente e vai cumprimentar o seu acompanhante ou a sua acompanhante. Vai convidar ele a sentar na cadeira, por favor, sente-se aqui. Tudo bem? Vai cumprimentar ele, né, na entrada da porta. Ele vai sentar na cadeira e você vai sentar na sua. E vai começar a consulta. Fazendo a consulta, você lembre-se, sempre que você estiver explicando alguma coisa ao paciente, você vai tentar entrar na pele dele, no corpo dele. E pacientes têm objeções. Então, sempre que você estiver falando um assunto, você vai... Sabe quando a gente olha para o rosto do paciente, você vê que ele está com alguma objeção, que ele está falando assim, mas por que ele está falando isso e tal? Quando você notar isso, você vai ter que explicar o porquê. Você vai ter que dar aquela volta explicando todo o contexto até você ver que ele entendeu ou o acompanhante entendeu. Você não pode liberar ele da consulta vendo que ele não está entendendo as coisas. Então você vai depois examinar ele, né? Se a sua especialidade você vai examinar numa sala à parte ou numa parede à parte, depois da parede numa maca, ou no caso da oftalmologia você vai para a cadeira oftalmológica, você vai examinar ele, depois você vai voltar ele para a cadeira, vai explicar todo o problema dele, vai fazer o prontuário dele e explicar para o acompanhante dele. Após acabar isso, você vai levar ele à porta. Levando ele à porta, você vai cumprimentar ele novamente e vai convidar ele daqui a um ano ou de acordo com a especialidade, se precisar daqui a 6 meses, voltar para fazer a nova consulta. Então isso é importantíssimo você fazer. Muitos médicos atendem os pacientes. O problema é que o paciente entra no consultório, tem alguns médicos que colocam a secretária para abrir a porta do paciente. É um ponto bom, mas não é o mais performável. Não que dá mais performance não é esse. O que dá mais performance é o médico abrir a porta para o paciente. Você vai ficar mais cansado no final do dia, mas vai compensar para você. Com seus exercícios físicos que você vai ter tempo de fazer, isso vai ficar mínimo para você. Outro ponto negativo, aí é pior dos piores, é quando o médico ele fica sentado na sua cadeira e a paciente fala para o paciente que ele pode entrar. Isso é o pior do atendimento. O paciente tem que levantar da sua cadeira, ele tem que abrir a porta do médico, ele fecha a porta do médico e o médico está sentado lá na cadeira. Isso não pode acontecer. Isso não performa ninguém, nenhuma clínica fica boa desse jeito. Você não pode deixar o paciente abrir e fechar a porta, e quando o médico acaba a consulta ainda, ele nem vai lá abrir a porta do paciente. O paciente tem que sair e fechar a porta e tem outro lá já querendo entrar.
Então isso é péssimo para a clínica, péssimo, não faça isso. Por favor, não faça isso. Então faça dessa forma que eu estou falando, que vai dar muito mais resultado. Os pacientes vão ficar muito mais satisfeitos. Quando você recebe um parente, uma visita na sua casa, você vai abrir a porta para ele. E quando ele vai embora, você acompanha ele tá à porta, você vai fechar a porta para ele. Então você não pode fazer isso para o paciente, porque senão ele não vai querer voltar na sua casa, no caso, sua clínica, né, seu hospital, ele não vai querer voltar. Sempre, todo paciente que entra e sai de um ambiente, independente se for o consultório do médico ou não, se for o consultório da administração ou não, tem que alguém abrir e fechar a porta para ele. Lembre-se disso. As clínicas, pode começar a reparar, as clínicas que têm maior performance, elas têm uma pessoa abrindo e fechando a porta. E no consultório, o ideal é que seja você, o médico, o fisioterapeuta, o dentista, o psicólogo. Fazendo isso, você vai ter o diferencial. E te digo que você não vai ter dificuldade em fazer isso, porque você já vai ter tanto cliente que você vai ter tempo em casa para você se exercitar, porque você vai ter clientes com uma produção maior, você vai ter clientes com esse padrão de performance, você vai ter clientes mais particulares, então você vai ganhar mais, você vai ter mais tempo de se exercitar, fazendo com que a sua consulta fique mais produtiva, tá bom? Um grande abraço a todos.